Este ano, nós estamos lembrando 80 anos de idade de Gilberto Gil. Um homem, uma pessoa, um artista que nasceu aqui, na cidade de Salvador, na Bahia, exatamente no mês de junho de 1942 e aos 80 anos de idade. Continua encantando, construindo, realizando, fazendo algo que, em 1967, há 55 anos, ele foi capaz de, no seu primeiro álbum, chamado Louvação, trazer ali dentro uma música que traz exatamente essa ideia. Quando ele começa a cantar, vou fazer a louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Aquilo que eleva, aquilo que aperfeiçoa, aquilo que burila, aquilo que faz com que seja melhor o que antes era de um determinado modo. Quando Gilberto Gil é capaz de nos encantar, de fazer com que nós queiramos mais daquilo que ele faz, e ele o faz há quase 6 décadas, isso significa que uma das coisas que conseguiu e que é inspiradora para nós todos, é exatamente a recusa à mediocridade. Nenhum e nenhuma de nós seria capaz de dizer que ele é medíocre. Afinal de contas, a noção de mediocridade, como faz parte desta reflexão, é a ideia de alguém que se apequena, que se reduz, que faz aquilo que é comezinho, aquilo que é banal, sem que necessariamente tenha que fazê-lo desse modo. E eu fico encantado, com Gilberto Gil, pela capacidade, nesses 60 anos de carreira, 80 anos de vida, de louvar o que deve ser louvado. É interessante porque aquilo que eu entendo em algumas pessoas, e eu não tenho dúvida que você também, que mais encanta é a possibilidade dessa pessoa fazer com que a gente tenha admiração. Isto é, que a gente observe e veja e imagine, é assim que se deve fazer, sim, algumas coisas. A gente vê isso em pessoas que cuidam de uma casa, que são capazes de fazer um prato, que estão ali num ato cirúrgico, pessoas que se dedicam a atender a uma de nós ou um de nós dentro de um balcão numa loja, pessoas que têm algo que você sabe muito bem, que é o tema central desta reflexão, que é capricho. Capricho. Interessante porque a palavra capricho, ela tem como seu antipositivo, tem como seu prefixo uma expressão latina que é cap. Cap, da onde vem, por exemplo, capital, da onde vem capo, da onde vem cabeça, no sentido latino. E a expressão cap, da onde aparece a palavra capricho, é aquilo que eleva, aquilo que torna maior, aquilo que faz com que a gente admire. É gostoso pensar nisso, porque no nosso idioma, em português, nós não trabalhamos tanto essa ideia de cap como aquilo que é mais elevado. Nós usamos no português uma expressão que nos veio do grego antigo e que, para o grego, veio do indo-europeu, que é a expressão ma. Nós conhecemos várias palavras no nosso idioma que tem o ma, que é algo que vem do sânscrito como sendo o seu cerne. Por exemplo, magnífico, magnânimo. E aí palavras que nos interessam, magistrado. E algo que chega perto de algumas e alguns de nós, magistério. Aquilo que é magno. A expressão ma no grego antigo, vindo, como eu disse, do sânscrito pelo indo-europeu, significa aquilo que eleva, aquilo que faz com que a gente não se reduza ao que não precisa. É interessante essa ideia, porque a ideia de aliás, você se lembra disso, porque uma das grandes personalidades do século XX foi Mahatma Gandhi. Ele não se chamava Mahatma é um elogio, é uma louvação. O nome dele era Mohandas Gandhi, portanto, a noção de Mahatma é aquele que está mais ao alto. Atenção, não é mais ao alto como soberba, não é mais ao alto como nariz empenado, não é mais ao alto como arrogância, é mais ao alto no sentido de, podendo no alto estar, não ficar abaixo.
E aí vale algo que eu vou repetir algumas vezes durante esta minha fala, que é a ideia de que a tua tarefa na vida, a minha tarefa na vida, é eu ser o meu melhor. Não ser melhor do que você, mas ser melhor para você. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser melhor para você. É claro que eu sendo melhor para você, eu o sou também, né, para mim. Nesta hora, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo ser melhor para ela e para os outros, se habitua, se conforma, se reduz a algo que é menor.